Itaú, Bradesco, Santander, todos os bancos têm de tomar decisão sobre se é mais negócio emprestar dinheiro para o Tesouro Brasileiro ou para empresas e pessoas. Se o juro está alto, eles, os bancos, podem achar mais negócio emprestar ao Estado brasileiro. Se o juro é baixo, melhor emprestar para outros. Não, Vocês não, gente, não, isso não, também não tem nada a ver. Porque assim, quando a gente vai pegar um empréstimo no banco, o banco cria a moeda no momento que concede pra gente um empréstimo. Então não é uma questão de escolha dos bancos. Ah, será que eu vou emprestar para o setor privado? Será que eu vou emprestar para o setor público? Não tem nada a ver. Aquilo que os bancos emprestam para o setor privado não é a mesma coisa que eles precisam ter acesso no setor público. Tá? Embora exista alguma relação, porque, enfim, essa moeda escritural bancária criada no momento do concedimento dos empréstimos, ela pode demandar a reserva bancária do banco, né, no momento do fechamento do caixa, mas não há uma relação direta. Então não tem um trade-off aí, que nem o Pedro Doria está sugerindo, onde os bancos escolhem emprestar para o governo. Gente, assim, os títulos públicos brasileiros são 100% líquidos. Por quê? Quando o Banco Central está vendendo o título, tá? Ele está oferecendo um papel 100% líquido, 100% garantido e que vai impactar o setor bancário em que sentido? Se a taxa de juros está mais baixa do que o Banco Central quer, significa que há dinheiro em caixa nos bancos. Dinheiro em caixa nos bancos parado, sem render juros, é prejuízo para o banco. Então, para que os bancos vão ficar com esse dinheiro em caixa se o Banco Central está oferecendo trocar esse dinheiro por títulos públicos que rendem juros? Os banqueiros vão ter que escolher entre ficar com o dinheiro parado, reservas bancárias que eu estou falando, tá? Que não é o dinheiro que eles emprestam para a gente, tá? Ficar com essas reservas bancárias que não rendem juros ou trocar essas reservas bancárias por títulos públicos que rendem juros. 100% das vezes os bancos vão preferir trocar essas reservas para que elas possam render juros. Tá? Mas vamos seguir. entenderam o mecanismo, né? Se o Banco Central sobe os juros, bancos, empresas e pessoas emprestam dinheiro para o Brasil. E, portanto, menos moeda circula na economia. Se ele desce os juros, não há incentivo para dar esse dinheiro ao governo. Então, mais dinheiro sobra e circula. Quando existe equilíbrio na quantidade de moeda circulando, a inflação é controlada. E esse é sempre um jogo... Não, também não tem nada a ver. Tá? Nada a ver. Tá? A inflação ela pode ter muitas outras causas, pode ser câmbio, pode ser choque de custos. Mesmo quando é uma inflação de demanda, tá? Não tem a ver com o nível de moeda, tem a ver com o nível de atividade e o nível de demanda. Então isso que ele falou, na verdade, é uma grande bobagem. Esqueçam tudo isso aí que ele falou, isso aí é uma grande bobagem. de aproximação. Bancos centrais não fazem quedas e subidas bruscas porque o seu objetivo é sempre dar muito espaço para quem está na economia se planejar. O BC... Suavizar os choques, isso é normal, tá? Isso tá certo. Dificilmente a gente vai ver cavalo de pau na economia. Ah, a gente tem um juro de 13%, agora vamos baixar para um juro de 2%. Não, se é 13%, vai cair para 12,75%, que vai cair para 12,25%. Então, geralmente as quedas são assim como as elevações também são assim. Sempre divulga uma ata explicando por que acha que a economia está melhor ou pior, quais os critérios que seguiu para se movimentar. Agora, não é só a inflação, tá? Existe outro aspecto importante que é o mundo. O Banco Central está sempre preocupado em evitar que dinheiro demais saia do país. Então, se o Banco Central Europeu ou o Fed, que é o BC dos Estados Unidos, estão com juros muito altos, isso vira um jogo. A economia americana, a economia europeia, as duas são bem mais fortes que a economia brasileira. Não tem investimento seguro no nível de emprestar para o Tesouro americano ou europeu. Aí, para o Brasil competir e manter dinheiro aqui, bem, tem que pagar mais. Aí não tem jeito. Eles lá fora estão puxando os juros para cima, o Banco Central brasileiro puxa os juros aqui mais. Está correto. Só que assim, gente, o mundo tem juros negativos ou juros muito baixos. 1%, 0,5%, 2% ao ano, no máximo. Ou juros negativos. O Brasil está com 8%. É necessário um diferencial deste tamanho? É correto, tá? A gente dizer, olha, o Brasil não pode ter uma taxa de juros igual à taxa de juros de economias desenvolvidas. A gente tem que oferecer um diferencial de juros porque a gente tem uma grande volatilidade do dólar. Tá? Assim, o dólar no Brasil ele é muito pautado por especulação. Por quê? Porque a forma como se estabilizou a nossa economia
como eu falei lá no início do vídeo, contou com uma taxa de juros extorsiva, tá? Que chegou, sei lá, a 50%, para que nós tivéssemos um diferencial de juros muito grande para que as pessoas trocassem os seus dólares por reais a fim de comprar títulos públicos brasileiros e assim, entrando o dólar, a gente conseguir alguma estabilidade do preço do dólar. Então a gente sempre conviveu com muito capital especulativo. Não é esse o melhor tipo de dólar para entrar na economia, tá, gente? O melhor tipo de dólar para entrar na economia é aquele que entra quando o investidor ele olha para a nossa economia e pensa, eu vou levar minhas fábricas para lá, eu vou expandir a minha planta produtiva para lá, eu vou lá comprar empresas de lá. Ou seja, é quando esses dólares são trocados por reais para investir na produção nacional. Esse é o dólar bom, o dólar preferível. Nós nunca conseguimos contar somente com esse tipo de dólar. Sempre o Brasil conseguiu alguma estabilidade do dólar com um dólar especulativo, ou seja, aquele dólar que vem em função do diferencial de juros. É aquele cara que, olha, né, eu tenho um portfólio de investimento e uma parte deste portfólio eu vou colocar na segurança da renda fixa. Ele vai olhar quais são os papéis de moedas relativamente fortes que estão pagando a melhor taxa de juros e vai investir neste país. Por quê? Ele quer investir na economia deste país, quer comprar fábricas, indústrias, etc. Não, ele quer simplesmente comprar papéis para lucrar na taxa de juros que aquele Banco Central está pagando. Então, economia brasileira sempre teve esse componente, nos obrigando a sempre oferecer algum diferencial de juros. Eu concordo que quando nós tivemos lá na época do Bolsonaro, uma taxa de juros de 2%, nós tivemos uma taxa de juros proibitiva. Nós estávamos trabalhando com juro negativo e a nossa economia não comporta. Grande parte desses dólares especulativos iniciaram um processo de fuga do Brasil, pressionando o preço do dólar, que fez com que o Banco Central desse esse cavalo de pau e começasse a elevar os juros para voltar a oferecer esse diferencial de juros. O ponto é, precisamos de 8% de diferencial de taxa de juros? Isso é a maior taxa de juros do mundo. Quando o Brasil entregou lá uma taxa de juros de 40%, 50%, o mundo não operava com juros tão baixos quanto a gente tem hoje. E nós não tínhamos reservas bancárias. A nossa economia era uma economia que tinha vindo de uma monatória técnica. O Brasil tinha quebrado, o Brasil não tem dólar, tem que recorrer a FMI. Então, assim, para um cara de fora vender os seus dólares trocando por uma moeda de um país que não tem dólar e pode quebrar amanhã era uma coisa. Então você tinha que botar uma taxa de juros que valesse o risco. Não é o caso da nossa economia, gente. A economia hoje brasileira é uma economia forte. Eu sei que a galera não gosta desses termos, mas é. Um banco central com 370 bilhões de dólares em reservas, tá? Um banco central que tem quase que 100% da sua dívida precificada em moeda própria, não é um banco central passível de risco. Se a gente olha o nível de crédito privado no Brasil, se a gente olha todos os indicadores econômicos, não há risco de quebra, de calote internacional. O Brasil é credor em dólar. É uma situação completamente diferente de 2004, que você tinha que ter uma taxa de juros de 13%, 14%, né, com um diferencial enorme de juros, porque o Brasil não tinha um colchão de reserva de 370 bilhões de dólares, como nós temos hoje. Então veja, é necessário sim algum diferencial de juros para que a gente continue atraindo esse tipo de dólar e impeça tanta volatilidade do dólar? Sim, mas é necessário a gente ter a maior taxa de juros do mundo? Esse é o ponto, galera. No meu entendimento, não. A gente não precisa ter a maior taxa de juros do mundo. Claro, teria muitas outras coisas que a gente poderia fazer para diminuir a volatilidade do dólar, vai. A gente podia, e eu tenho advogado nesse sentido há algum tempo, fechar nossa conta de capitais. Isso aí já garantiria um pouco mais de estabilidade no mercado de divisas, né, no preço do dólar. Diminuiria a volatilidade do dólar, para que a gente pudesse arrumar a nossa casa, para a nossa economia voltar a crescer, e aí, com o crescimento da economia, a gente atrai o dólar bom, que é o dólar aquele que vem para investimento, e não aquele dólar que vem apenas para lucrar com a taxa de juros, com o diferencial de juros que a gente oferece.